Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Fazendo a leitura do verso 1 até o verso 10. Primeiro livro dos Reis, 17, de 1 a 10. Está escrito: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Até aqui. Amados, esse texto retrata uma crise medonha. E parece-me que crise é o cardápio do dia das nações. Vivemos uma crise mundial, nacional, regional, pessoal. Se olharmos o contexto em que esse texto está registrado, veremos que a nação está vivendo uma medonha crise política. Já haviam passado pelo poder Jeroboão I, 22 anos governando. Seu filho assume o poder, Nadab, e reina apenas 2 anos e é assassinado. E quem mata o rei, o regicida, não é preso, assume o trono, num ato de conspiração. Quem mata o rei Nadab é Baasa, e Baasa reina 24 anos. E seu filho Elá, seu sucessor, reina apenas 2 anos e é assassinado. Quem matou Elá foi Zinri, e ele assume o poder. A nação se revolta, cerca o palácio. 7 dias depois ele assumiu o governo, e ele comete suicídio. Então o comandante da guarda, Onri, assume o poder, torna-se rei de Israel e governa 12 anos. A Bíblia diz que ele foi o pior rei da história de Israel até então. Depois de 12 anos de governo, com a sua morte, o seu filho Acabe assume o poder e governa 22 anos. Acabe recebe o epíteto de o pior rei de Israel. E se não bastasse essa folha corrida de ser o pior rei de Israel, ele vai se casar com a mais perversa mulher daquela geração, Jezabel, filha de Etbaal, uma mulher assassina, uma mulher feiticeira, uma mulher mandona. O rei era apenas um boneco em sua mão. É essa mulher que impõe em Israel a força da espada e da baioneta, o culto a Baal. A nação é levada para fora da sua fidelidade a Deus e começa a adorar deuses pagãos. O palácio sustentava 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. A nação estava totalmente corrompida e entregue à idolatria. É nessa conjuntura que Deus levanta não um partido político. Deus não levanta uma denominação religiosa. Deus levanta um homem. Deus levanta Elias. A grande pergunta é: quem é esse homem? Com a Bíblia aberta comigo, vejamos o verso 1. Está escrito: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Notem comigo que quando diz Elias o tesbita,
Ele não está falando da família dele, ele não está falando do sobrenome dele, ele está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, de uma região chamada a Cordilheira de Gileade, que ficaria hoje na Jordânia. Quando você vai para o mapa para procurar Tisbé, você não encontra Tisbé no mapa. É um lugar desconhecido. Ele não vem de uma família rica, aristocrática. Ele não vem de uma família sacerdotal. Ele não vem de uma escola de profetas. Elias é um homem desconhecido, de uma terra desconhecida, de uma família desconhecida, mas um homem levantado por Deus para ser a grande voz a convocar a nação a voltar-se para Deus. Aprendemos com isso que Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente como Elias, como você, como eu, como nós. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira, por que não dizer mundo afora, é que tem estrelas demais, tem figurões demais, tem gente que se julga importante demais. E eu já tenho aprendido que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para os homens brilharem. Ele não divide a sua glória com ninguém. Agora notem comigo que esse é um problema que a igreja evangélica tem vivido. O problema de tanta gente se achar tão importante. Nós temos tratado às vezes cantores evangélicos e até pregadores como astros, como ícones, colocando gente no pedestal. Certa feita eu convidei um cidadão para pregar lá em Vitória e custei para falar com ele. Ele estava blindado. Com muito custo consegui falar com a secretária. E eu disse, eu gostaria de convidar o pastor fulano para ser o nosso pregador. E ela respondeu para mim, não, o nosso pastor não prega mais em igrejas, ele só prega em grandes conferências. E eu não me contive e disse, então diga para o seu pastor que ele se sente mais importante do que Jesus Cristo, do que o apóstolo Paulo. Porque Jesus pregou seus melhores sermões para uma pessoa só. Paulo pregava tanto publicamente como de casa em casa. Quem não tem a disposição de pregar num pequeno grupo, ou numa reunião familiar, ou numa congregação de bairro, não está habilitado para pregar numa grande cruzada. Deus não precisa de estrelas. Deus pode usar gente simples como Elias, como você e eu. Agora notem comigo que ele chega diante da maior autoridade da nação, o rei Acabe, um homem temido, um homem perigoso. E diz para ele, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Notem comigo que este homem tem autoridade, porque ele está falando na presença de Deus. E ele tem uma palavra para dar de juízo, não vai cair chuva, não vai cair orvalho. Você sabe que chuva acontece ocasionalmente, mas orvalho cai toda noite. Agora, notem que ele nos diz, olha, Deus me falou que vai chover, não, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho. E por que tanta certeza? Aqui não tem a resposta, mas a resposta está em Tiago 5,17. Elias orou com instância para não chover e não choveu. Em outras palavras, só pode prevalecer em público diante dos homens quem primeiro prevalece em secreto diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro ele se prostrou diante do rei dos reis. Na verdade, meus irmãos, a nossa geração, infelizmente, separou pregação de oração. E eu posso lhes garantir que tem tanta gente que tem uma cultura enciclopédica, são doutos no saber teológico, mas se não tem oração, não tem poder. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas talvez não conheça a intimidade de Deus. A igreja primitiva entendeu isso, os apóstolos entenderam isso, que eles precisavam perseverar na oração e na pregação da palavra, porque sem
oração não tem poder para pregar a palavra. Elias só aparece diante do rei, porque primeiro ele se dobrou diante de Deus, o Rei dos Reis, lá no seu quarto secreto. O que ele está fazendo? Trazendo uma mensagem de juízo para a nação. Porque numa região agro-pastoril, se não chove, se não cai orvalho, a economia está colapsada. Por que ele disse isso? Porque àquelas alturas Israel havia sucumbido a Baal, a divindade de Sidom, trazida nas malas da rainha Jezabel, imposta à força da espada em Israel. Baal era considerado o padroeiro da prosperidade. Quando se colhia as lavouras no campo, quando se dava cria às ovelhas no pasto, atribuía isso a Baal. Se Deus está cortando a fonte de renda, se Deus está encurtando as chuvas e o orvalho, se a terra não produz, se a economia colapsa, então Deus está quebrando as pernas de Baal e desacreditando esse ídolo pagão. Agora notem, chega no verso 2, há uma transição radical. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. É uma transição de um anticlímax. Porque Elias sai do anonimato para pregar no palácio. Muitos de nós passaram toda a vida sem nunca entrar no palácio para pregar para o rei. Ele começa o ministério dele pregando para o rei. E agora Deus tira esse cidadão das luzes da ribalta do palácio e o manda para um deserto esconder-se no anonimato, longe dos holofotes. Por que Deus faz isso? Eu quero dizer para vocês que o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é uma agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. E quando Deus nos leva para o deserto, é para nos ensinar duas verdades essenciais. Primeiro, a maior matéria que nós estudamos no deserto é a nossa própria vida. Deus trata conosco antes de nos usar na sua obra. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz, porque vida com Deus precede trabalho para Deus. Então não murmure, não reclame. Se Deus está levando você para o deserto, Deus está trabalhando, não contra você, mas por você. Deus está tirando as escórias e tornando você mais limpo, mais puro, mais belo e mais útil para o seu reino. Mas em segundo lugar, Deus nos leva para o deserto para nos ensinar que nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Notem, meus irmãos, que ele vai se esconder. Se esconder por quê? Porque a essas alturas toda a máquina administrativa de Acabe vai estar à procura de Elias. Ele vai ser visto como inimigo da nação. Ele vai ser procurado vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. Deus o manda esconder. Prudência não faz mal para ninguém. Agora, ou Deus o sustenta em Querite, ou ele perece. Ali não tem comércio, ali não tem comida, ali só tem um filete d'água para que eu abasteça. E Deus então usa recursos extraordinários, porque não dizer inusitados, porque não dizer até estranhos, para sustentá-lo. Deus manda os corvos. E quando você vai lá para Levítico, o corvo era um animal, era uma ave impura, impossível de ser aquele que vai entregar comida. Elias podia dizer: Deus, o senhor não teria uma ave melhorzinha para mandar comida para mim, não? Eu tenho escrúpulos. Eu não sei onde esse corvo botou o bico, eu não vou comer essa comida. Me permita dizer que Deus pode usar coisa muito esquisita para sustentar você, sabia? O que é que Deus está fazendo? Primeiro é provendo para ele, segundo humilhando-o. Agora veja o versículo 7 comigo. Elias está onde Deus mandou ele estar. Elias mandou Elias fazer o que tem que fazer, ele está fazendo, está escondido. Deus está trabalhando nele para depois Deus trabalhar através dele. Mas o verso 7 diz que de repente a fonte seca.
E a pergunta é: o que você vai fazer quando a sua fonte seca? Eu quero dizer para você que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, Deus sabe o que você precisa fazer. A sua fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Você precisa compreender que não importa a sua condição social hoje ou econômica agora, você depende do provedor mais do que da provisão. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Ele era o homem mais rico do mundo. Ele ficou doente. E com tanta riqueza, e com tanto luxo, e com tanto conforto, e com tantas possibilidades, chegou um momento que a única coisa que ele podia tomar durante um dia era meio copo de leite e uma bolacha de água e sal. O que adianta dinheiro se não tem saúde? Você depende do provedor mais do que da provisão. Eu já contei aqui, mas vou repetir por amor às pessoas que nos visitam. Uma experiência pessoal. Eu tive a bênção de ir para os Estados Unidos com a minha família no ano 2000, fazer um curso de doutorado em ministério na área de pregação. Naquela época, o Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória votou uma verba para o nosso sustento, $2.300. Foi o que nós havíamos acertado. Mas, obviamente, eu tinha valores a deduzir desse montante. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia $2.300, eu já deixava $230 na tesouraria da igreja. Recebia $2.70. E nós temos uma pessoa que trabalha conosco já há mais de 35 anos, lá em Vitória, e eu achei que não seria honesto da nossa parte desampará-la naquele período, continuei pagando o salário dela. O apartamento que nós morávamos foi morar uma missionária, mas com poucos meses teve que mudar da cidade, eu tinha que pagar o condomínio. Eu sei que me sobrava $1.300. Eu fui para lá, para o Mississippi, pensando que eu ia encontrar pelo menos minha bolsa nos estudos, e não encontrei bolsa de $1. Não tinha transporte público naquela época, eu tinha que comprar um carro velho. A escola não tinha para os nossos filhos, tivemos que pagar uma escola. E eu e minha esposa nós levantávamos todo dia, 4 horas da manhã, para limpar toda a escola, para ganhar um desconto de $200 na mensalidade. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar o seminário, tinha que pagar inglês. E quando eu botei na ponta do lápis, as nossas despesas nunca ficaram inferiores a $3.000 por mês. Eu tinha uma receita de $1.300. Nós tínhamos que levar todas as nossas economias pessoais. Com 7 meses que nós estávamos lá, o carro velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para consertar. Eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha mais dinheiro para comprar comida para casa, nem pagar o seminário. Eu não queria ser mais pesado à igreja. E reunimos-nos e conversamos e tomamos uma decisão. Vamos embora ou pedimos para Deus um milagre. Então nós nos ajoelhamos na sala e oramos a Deus e pedimos: Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, se o Senhor nos quer aqui, se o Senhor tem um plano nisso, então abra uma porta para nós. Mississippi é uma região que não tem brasileiros, não tem turista por lá, pelo menos naquela época não tinha. Eu não tinha a quem recorrer. Quando nós terminamos de orar, o telefone toca e eu recebo um convite para pregar na Pensilvânia. Eu não tinha o dinheiro do cafezinho no bolso para ir para aquela conferência. Quando eu chego lá, já no último dia, quem dirigia aquela conferência disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não sei nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí com $5.500 de oferta. Quando eu estou saindo, um pastor corre atrás de mim e me diz assim: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei as contas, fiz compra para casa, sobrou um troco ainda. Uma semana seguinte, um outro telefonema para pregar numa conferência em New Hampshire. Quando eu chego lá, no último culto, um presbítero vem por trás de mim e bota um bilhete dentro da minha Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração. Eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Ao final me deram $2.500 de oferta.
Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Uma mulher fez uma viagem 60 milhas debaixo de neve, de noite, porque Deus tocara o coração dela para onde eu estava para me dar uma oferta. A partir daquele dia, nunca nos faltou um centavo para as nossas despesas, para as nossas necessidades. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco fechar a conta e, para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Você não precisa depender da provisão, você tem que depender do provedor. Mas notem comigo, versículo de número 8, que há uma outra transição na vida dele. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Entendamos isso. É como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, acabou o estágio do deserto, aperta os cintos porque eu vou matricular você no estágio mais avançado, agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa refinamento, fornalha, cadinho, fogo. Agora preste atenção. Onde fica Sarepta mesmo? O que está escrito aí? Em Sidom. Onde é Sidom? A terra de Jezabel. O que significa isso? Significa que Sidom é o centro mundial do culto a Baal. Agora, note que esse é o lugar de prova, esse é o lugar de fornalha, e é o momento da prova, e Deus está dizendo o seguinte: o que é que quando chega uma prova, o que é que você espera? Que ela passe logo. Que passe logo. Mas Deus diz: demora-te no lugar da prova. Tem hora que a prova é rápido mesmo, tem hora que a aprovação vai embora logo mesmo, mas tem hora que ela demora. Sarepta é fornalha. O Elias tinha que encarar Baal no seu território. Os estudiosos dizem que quando um ourives joga o ouro no fogo, ele sabe a hora de tirá-lo. Se o ouro pudesse falar, se ele pudesse sentir, ele ia dizer: está doendo, está quente demais. Mas o fogo só serve para tirar as escórias. Não destrói o ouro, limpa-o, purifica-o, tornando-o mais nobre, mais belo, mais útil, mais caro. E quando é que o ourives sabe a hora de tirar? É quando ele olha para o metal e vê o seu próprio rosto resplandecido no metal. Deus nos leva para a fornalha não para nos destruir, mas para nos purificar. Não para nos reprovar, mas para nos provar e nos aprovar. Deus olha para nós e diz: agora a beleza do meu filho está refletida em sua vida, está na hora de acabar a prova. Agora Deus diz algo mais interessante: vai, porque lá tem uma mulher viúva, e essa mulher viúva vai sustentar você. Não faz sentido, irmãos. Se Deus dissesse o contrário para Elias, faria um pouco de sentido. Vai, porque tem uma mulher viúva, muito pobre, está morrendo de fome, ela não tem mais comida na despensa, e você vai sustentar essa mulher viúva. Ele poderia dizer: eu tenho um ministério. Mas o que Deus diz é o contrário: vai, porque a mulher viúva é que vai sustentar você. E ele chega lá, a mulher está morrendo de fome. Você pode entender isso? Porque naquela cultura, hoje nós viúvas hoje, quando o marido morre, está com dinheiro, viaja para o mundo todo, está aquela bênção. Na época não, na época o negócio era feio. Ser sustentado por corvos já é uma humilhação. Ser sustentado por uma viúva que está morrendo de fome é outra humilhação. Às vezes Deus humilha você, para você entender que você é nada para Deus ser tudo na sua vida. O que é maravilhoso é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha.
E eu, quando leio esse texto da multiplicação do azeite e da farinha, eu não acredito que Deus multiplicou um saco de trigo e um tonel de azeite. Eu acho que o milagre era diário. Ela ia fazer a refeição e olhava na vasilha o mesmo nível, voltava e fazia de novo outra refeição, o mesmo nível na vasilha, na outra semana o mesmo nível na vasilha. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus continua multiplicando a farinha em nossa panela e o azeite em nossa botija. É Deus quem nos sustenta. Agora, na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Porque o filho único da viúva adoece e morre. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a teologia triunfalista que circula por aí, dizendo que crente não pode ficar doente, que crente não fique desempregado, que crente não tem problema financeiro, que crente não sofre a dor do luto. Isso não é verdade. Gente de Deus fica doente. O grande problema é que esta mulher põe a culpa da morte do filho em Elias. Todos nós temos a tendência de transferir nossas dores para alguém. E o que me impressiona em Elias é que Elias não se defende, sendo inocente. Ele se cala. Talvez porque ele não quer esmagar a cana quebrada, ele não quer apagar a torcida que fumega, porque tripudiar sobre alguém que já está machucado pela vida não faz sentido. Ele se cala. Aliás, você e eu não precisamos nos defender, precisamos andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. A única coisa que Elias disse para aquela mãe foi esta a palavra: me dê seu filho aqui. Pega e leva o menino para o quarto. E ele que estava calado para se defender, agora abre a boca e fala muito, fala com Deus, luta com Deus. Ensinando-nos que se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. E Elias pede um milagre inédito para Deus. Nunca na história há registro de ressurreição de mortos. Este é o primeiro caso. E eu fico pensando que se hoje você e eu fôssemos fazer uma oração pedindo a Deus algo que Deus nunca fez na história, talvez nos internariam numa clínica psiquiátrica. Chamariam a nós de loucos, heterodoxos, para não dizer hereges. Que é isso? Mas Elias pediu o inédito e Deus fez o extraordinário. Deus ressuscitou o menino. Agora pense comigo, se Elias fosse um dessas estrelas de hoje, que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram, o que ele faria? Eu acho que ele convocaria uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Talvez um panegírico, um discurso de alto elogio. Quem sabe bateria palmas para ele mesmo. Ou, quem sabe até mesmo, faria um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Ele não fez nada disso. Ele disse para a mulher: o teu filho vive. Ensinando-nos que se Deus está nos usando, devemos botar a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Concluo dizendo que, quando você honra Deus, Deus honra você. Porque o último versículo deste capítulo, versículo 24, a mulher vai dizer a Elias assim: nisso conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Duas coisas merecem destaque. Primeiro, ela considera Elias homem de Deus. E não há título, meus irmãos, mais honroso do que este: homem de Deus. Como é que nós somos conhecidos? Homem de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,30: aos que me honram, eu honrarei. Segunda coisa, é de fazer tremer-nos os joelhos. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ora, isso significa então que a palavra do Senhor pode não ser verdade na nossa boca.
Já perceberam isso? Às vezes uma pessoa chega e prega uma verdade, não acontece nada. A outra chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. E por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Alguns aqui tiveram o privilégio de conhecer um dos decanos da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor Antônio Elias. Eu escutei algumas vezes o pastor Antônio Elias pregar. Eu nunca o vi pregar sem chorar. E eu nunca o vi pregar sem ver o auditório chorando. Então, num congresso de pastores e líderes, depois de pregar, dá um momento de perguntas e respostas, e alguém se levanta para fazer a ele uma pergunta teológica, complexa. Perguntaram, pastor Antônio Elias, ajude-nos a entender o que é unção. O que é isso? Unção. E ele respondeu, é fácil. Significa que uns são, outros não são. É isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós vivemos na geração mais empolgante da história da humanidade. É isso mesmo. Quando eu estudei no seminário aqui de Campinas, em 78, eu tinha uma maquininha Letera 32, era um sucesso. Ia escrever, datilografia. Eu nunca tinha visto um computador. Eu fui ver o primeiro computador na vida, eu já era pastor há muitos anos. Pasmem vocês, o primeiro computador, laptop que eu comprei, eu não tinha dinheiro para comprar um novo, comprei um usado. Ele era tão poderoso que eu tinha 2 gigas. 2 gigas. Hoje você está conectado com o mundo. Hoje os melhores sermões pregados na história da igreja, por Aurélio Agostinho, por João Crisóstomo, Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, Billy Graham, estão à nossa disposição no nosso vernáculo. Agora, se você pegar um desses sermões, por exemplo, imagine Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, quando ele prega, as pessoas se agarravam nas colunas do templo, chorando, quebrantadas, 500 pessoas convertidas. Se nós pregarmos esses sermões hoje, na íntegra, o resultado não vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Aliás, conheci um seminarista. O seminarista é o maior teólogo do mundo, né? Como alguém já brincou que estudante de direito é a maior autoridade do mundo. Ele manda aprender e manda soltar. E então o que ele fez? Ele pegou o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e decorou o sermão. Palavra por palavra, frase por frase. E pregou na igreja com todo entusiasmo. E o povo também caiu. Mas no sono. No sono. O sermão era o mesmo, o pregador era outro. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós estamos numa crise medonha, no Brasil e no mundo. E Deus pode levantar gente, como você, como eu, como Elias, para fazer diferença na nossa nação. Que Deus nos ajude a andarmos com Deus e a sermos usados nas mãos de Deus e para a glória de Deus. Amém.